Você às vezes pode se sentir sozinho, sem amigos. Tudo bem, eu entendo você, mas e se você pudesse encontrar pessoas com o mesmo gosto que você, dos mesmos interesses que você, pessoas para você conversar, um lugar feito especificamente para você encontrar amigos virtuais, ou quem sabe, reais. E não estou falando de Your Friend. Eu lhes apresento o Project Z. O Project Z é um app feito exclusivamente para você encontrar novas pessoas, amigos, melhores amigos ou até mesmo almas gêmeas. Tudo isso com um único clique e uma inteligência artificial que pode te conceder o que você procura. Quando você entrar no app Project Z, você precisa logicamente se registrar. Você pode utilizar tanto o Google quanto o Facebook, e-mail ou o próprio telefone. Depois disso, você utiliza o código VQuest para entrar no app. Isso é fundamental. Depois terminar de colocar os seus dados, como a sua data de nascimento, senha e então o seu cartão ProZ, que vai ser a sua identidade dentro do app, estará pronto. E então você estará pronto para utilizar o app. Você pode encontrar pessoas em comum, grupos onde você pode fazer postagens, conversar com pessoas através de bate-papos de texto ou voz, ou você mesmo pode criar o seu próprio grupo e convidar seus amigos no Project Z ou de outras plataformas. Se você não quiser entrar em grupos, não há problema, porque há chats com temas diversos. Basta você ver qual é o melhor que se encaixa com você e seu perfil, e aí é só conversar com várias pessoas. E não se preocupe, porque também há o sistema de Rich Text, que são os recursos como alterar a cor da fonte, fundo da fonte, negrito, itálico, etc. E na tela inicial você também pode encontrar postagens aleatórias de pessoas aleatórias. E quanto mais você procura, mais você acha. Baixe Project Z e deixe a sua solidão para trás. Link na descrição. E não esqueça de utilizar o código VQuest para entrar. Agora, vamos para o vídeo. Olá, amante do terror. O SCP-914 é uma máquina que nenhum humano no mundo consegue entender o funcionamento. É uma pilha de engrenagens e polias que de alguma forma pode destruir ou refinar coisas. Não importa se é orgânica ou inorgânica, viva ou não. Os funcionários da fundação já fizeram vários testes com essa máquina, colocando relógio de pulso, pilha de metal e até um chimpanzé. Inclusive, o que aconteceu com o chimpanzé é um mistério para nós, já que depois que ele foi colocado na máquina no modo Very Fine, os dados foram expurgados. Eu não vou dizer quais exatamente são as 5 funções da máquina. Se quiser saber mais sobre, assista ao vídeo que está no card acima. Bem, naquele vídeo eu dei a suposição do que aconteceria se caso colocássemos o SCP-096 no SCP-914. E é claro que muitas coisas poderiam acontecer, mas eu dei a possibilidade do SCP-096 ter consciência do seu objetivo, no caso, exterminar toda a forma de vida existente. E eu dei a proposta de fazer o que aconteceria se caso colocássemos SCPs nessa máquina e ajustarmos para a opção Very Fine. E é isso o que eu vou fazer. E eu não vou considerar as outras funções, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado e até entediante. Então vamos pular direto para a opção Very Fine. E lembrando que isso aqui é tudo uma hipótese, uma teoria. Entendido isso? Vamos lá. SCP-096. Começando por um de meus SCPs prediletos. Eu sei que eu dei uma possibilidade do que poderia acontecer, só que a máquina não tem um resultado concreto. Se você colocar uma coisa lá várias vezes, em todas as vezes o resultado vai ser diferente do anterior. Então, o que eu vou dizer aqui é mais uma das infinitas possibilidades, e isso também vai servir para os SCPs mais à frente. SCP-096 poderia sair da máquina com as suas capacidades físicas elevadas além dos limites, mas não só isso. Sabe o fato de que se você olhar para o rosto do 096, ele é ativado? Então, o que a máquina poderia fazer é aprimorar esse sistema de defesa, e agora não seria mais necessário olhar no rosto dele. Agora, se você olhasse para qualquer parte do corpo dele, de qualquer maneira, ele seria ativado. Só que dessa vez, ele estaria muito mais rápido, forte e agressivo.
Ele poderia sair até mesmo com mais braços, pois assim poderia dar cabo de mais de uma vítima ao mesmo tempo. E não apenas isso, mas lembra do fato de que fotos e vídeos também ativavam, mas retratos não? Então, agora até mesmo retratos iriam ativá-lo. Ninguém estaria seguro. SCP-682. Tudo bem, SCP-682 nunca iria caber nessa máquina, mas para propósitos desse vídeo, vamos considerar de que alguma forma conseguiram o encolher e o colocar dentro da máquina. Todos aqui sabem que o nome Lagarto Indestrutível é metafórico, já que ele não tem nada de indestrutível. Ele pode sim ser ferido, porém, ele consegue se regenerar. Só que, o colocando ali, ele irá se tornar verdadeiramente indestrutível, de forma que praticamente nada pudesse sequer fazer um arranhão em seu corpo, já que há aquela forma de matéria que possui uma ligação atômica inseparável. Então as suas propriedades poderiam ser espalhadas para todo o corpo de 682. Dizem que o 682 pode se adaptar a determinadas situações, como por exemplo, no encontro entre ele e o SCP-173, onde, quando os soldados atiraram nos olhos dele para ele piscar, além de regenerar os olhos, ainda conseguiu criar vários deles com uma camada protetiva à prova de balas. Então, com isso, poderíamos presumir que a máquina também poderia aumentar significantemente essa capacidade de adaptação do 682, o tornando praticamente a prova de tudo. SCP-053. Aqui não vamos considerar a possibilidade de ela ser uma filha do Rei Escarlate, e sim de ela ser apenas uma criança imortal que tem o poder de matar qualquer um que tente feri-la. Aqui vai ser uma parte bem controversa, mas vou tentar deixar tudo o mais claro possível. Os principais problemas da 053 são a perda de memória após 4 anos, o fato de ela não ter conhecimento de seus poderes e, por isso, não conseguir controlá-los, ferindo pessoas inocentes. A máquina aqui poderia fazê-la conseguir reaver as suas antigas memórias e agora ter conhecimento de suas habilidades e, o mais importante, conseguir controlá-las. Só que isso também poderia ser muito ruim, porque dependendo da índole e da sensibilidade da 053, se ela se lembrar de todas as mortes que ela causou, ela poderia acabar desenvolvendo problemas psicológicos graves e acabar perdendo o controle dos poderes, e em vez de matar uma ou 2 pessoas, ela iria acabar matando todo mundo que está em volta dela, e não precisaria de 12 minutos para isso acontecer. SCP-500. A pílula que cura qualquer doença. Seu principal defeito é a sua pouca quantidade, então a máquina clonaria as propriedades das pílulas e as multiplicaria. Claro que não é apenas isso. Por exemplo, imagino que a pílula não consiga curar, por exemplo, doenças psicológicas como a depressão. Então a máquina adicionaria isso a ela. Ela também poderia curar condições físicas graves, como deformações causadas no nascimento, por exemplo, irmãos siameses, esclerose lateral amiotrófica. Ela poderia até mesmo regenerar membros perdidos ou ferimentos graves. E por que a Fundação não faz isso? Na verdade, ela já fez isso. Ela colocou uma das pílulas SCP-500 no modo Fine, e nisso surgiu o SCP-427, um medalhão preto que, quando aberto e direcionado, pode curar a pessoa de qualquer doença ou ferimento em poucos minutos. Porém, eles não fazem mais isso por medo dos efeitos colaterais, porque, como eu disse, é uma máquina que ninguém entende o funcionamento, e é completamente imprevisível o que vai sair do outro lado. Se quiserem saber o que aconteceria se outros SCPs fossem colocados na máquina no modo Verifine, basta pensar o seguinte: os principais defeitos e as possíveis melhorias. Mas claro, tem que ser na medida do possível. E é claro, se quiserem que eu faça a mesma coisa, só que agora com a função áspero, no caso destruindo em vez de melhorando, deixem aí nos comentários. Então, se SCPs fossem colocados no SCP-914, basicamente poderiam acontecer 2 coisas: ou iria ser muito benéfico, ou poderia ser muito maléfico.
Em alguns casos, pode acontecer uma nova melhoria para o mundo, ou então a sua destruição.